Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Nesse horário, às 19h40, nós iniciamos a nossa palestra pública. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 12, que tem por título Amai os vossos inimigos. E vamos estudar o item 1 e o item 2, que tem por título Retribuir o mal com o bem. E a nossa irmã Denise é que fará o estudo de hoje. Ela tem até às 20h30 para fazer as suas reflexões. Denise, a palavra está com você, que o Senhor abençoe. Que abençoe a todos nós. Vamos aproveitar para aprender e refletir mais sobre essa passagem tão importante do Evangelho, que é amai os vossos inimigos. É tão importante de ser estudado, de ser refletido, né? Porque a gente não tem noção de quem são os nossos inimigos, o que são os nossos inimigos, o que é inimigo, né? Porque Desculpa aqui, já estou me ajeitando aqui. Nesse capítulo, Amai os vossos inimigos, onde inicia com retribuir o mal com o bem, Kardec pega, cita Mateus no capítulo 5, nos versículos de 43 a 47, que nós estudamos anteriormente, né, aqui no estudo dos ensinos de Jesus, dizendo assim: aprendeste o que foi dito, no item 1. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes ao que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, é esse questionamento de Jesus, quando ele fala sobre essa lei, né? Aquela época, a gente consegue entender hoje o que são amar, o que é amar os inimigos? Hoje já fica meio difícil, né? A gente amar os inimigos. Imagine aquela época de Jesus, quando entre os hebreus, a lei, o costume, a lei não dizia que tinha que odiar o inimigo, não. Mas o costume, à época, era amar só os que pensam como vós, amar os que agem como vós, aquele a que não pensa como você, que não ama o seu povo, não ama a sua maneira de ser, é completamente diferente de você, você tinha como odiar, né? Dizer assim: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Era esse pensamento que eles tinham naquela época. E inimigo para eles era aquele que não pensava como eles. Você pensa como eu? Ótimo. Você é da minha raça, é igual a mim, faz o que eu faço. Você
é meu amigo, eu te amo. Não, você não pensa como eu, então você é inimigo. Inimigo não na concepção que a gente tem hoje, mas inimigo na concepção de menos amado. O odiar deles não é o odiar como a gente tem hoje, é de menos amado. Então você vai amar menos, né, o inimigo do que o amigo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque os hebreus daquela época eram os publicanos, eram hebreus que trabalhavam, né, para Roma. Eles colhiam os impostos, eles pagavam os impostos deles a Roma e colhiam daqueles irmãos, né, os patrícios, o dinheiro. Primeiro ele pagava, depois ele saía recebendo. Então, nessa profissão, as pessoas eram muito duras com o seu próprio povo, porque ele precisava receber aquilo que ele já tinha pago lá. Ele recolhia os impostos e ele era duro nisso. Agora, você presta atenção, pensa bem. Naquela época não tinha imposto de renda, né? Como que os publicanos sabiam que o quanto você ganhava para poder você pagar o seu imposto? Como é que se calculava esse imposto? Então, ele precisava conhecer a população do lugar, né? Conhecer o que eles faziam, o que eles compravam, o que eles vendiam, principalmente o que eles vendiam, né? Para saber qual era o lucro, para poder calcular imposto de acordo com... Só que muitas vezes eles calculavam, e se alguém não me pagar, olha o cálculo deles daquela época. Então eu vou mais, porque se alguém não me pagar, já não vai faltar para mim. Então, o que ele calculava e o que ele pagava aos romanos já tinha uma diferença. E nisso ele ia fazendo fortuna. Então, é claro que os irmãos de raça, não aceitavam isso. Os irmãos de raça tinham discriminação por eles. Então, os publicanos também eram postos à parte na sociedade. E eles tinham esse ódio em relação aos publicanos. É mesmo? Porque você vai gostar da pessoa que vai te cobrar, que às vezes é muito duro contigo, às vezes você não tem para dar, mas ele exige, porque já foi pago, ele tem que receber. E para dar para os romanos, os fariseus, os doutores da lei, queriam ter esse dinheiro para eles. Então, eles não gostavam dos romanos, e por eles não conseguirem ter para eles, porque o outro pegava esse dinheiro e dava para os romanos, né? Pagava aos romanos em nome do local, né? Eles não tinham também nenhum amor por esses irmãos, que na época eram o quê? Considerados inimigos, porque eles não eram simpáticos a eles, né? Além disso, os pagãos, como não pensavam não tinham a mesma religião, não acreditavam em Deus único,
cultuavam outros deuses, então eles não pensavam igual aos hebreus. Então, também eram inimigos. Não se tinha amor por eles. E quando Jesus veio falar, eu, porém, vos digo. Então, quando ele falava alguma coisa que, né? Você tinha que prestar bastante atenção. Amai os vossos inimigos. Mas Jesus veio derrogar a lei? Ele fala à época até que, olha, observem, veem o que você lê. O que você lê da lei. Então é a forma com que você interpreta. Lembra quando foi chamado aquele... Foi escriba, não, foi um que chegou perto dele e perguntou para ele, Senhor, né, quem é meu próximo? Lembra da parábola do samaritano? Em que ele fala quem é meu próximo, aí o que lês da lei? O que diz a lei? Então, Jesus procurava buscar dele, extrair dele a resposta. E mostrava que aquela interpretação, quando ele falava, ele mostrava que aquela interpretação não era correta, porque não estava dizendo bem aquilo ali. A lei não era bem aquela. Aquela interpretação que eles davam da lei. E quando ele diz, amai os vossos inimigos, se eles tinham ódio pelos inimigos, né? Eles odiavam, eles tinham menos amor pelos inimigos. Jesus fala para eles quando amai os inimigos. Quando eles odiavam, esse odiar, quando Jesus falava em odiar, é no sentido de amar menos. Mas ele diz ali, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Então, a interpretação que ele dá da lei antiga é diferente desse ponto. É para você olhar com olhos diferentes mesmo aquele inimigo. Não vai amar como ama os outros, né? Os amigos. Mas vai odiar menos. Mas vai fazer por ele aquilo que ele gostaria que fizesse. Vai fazer pelo outro, né? Aquilo que gostaria que fizesse por ele. Ele apenas mostra a interpretação à luz da verdade, né, gente? Porque a interpretação, aí a diferença que a Rosa estava lendo no texto anterior, no estudo dos ensinos de Jesus. A diferença entre a religião dos homens e a religião de Deus. E o texto de Kierkegaard Barchutel vai colocando lado a lado como é cada religião. Então, para se amar ao inimigo, você precisa de estar na religião de Deus, não na religião do homem. Porque a religião do homem é muito apegada aos dogmas, às coisas exteriores. E não é dado às coisas do espírito. Bom, no item 2, que é de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36, Jesus diz assim, se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam aos que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida
quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, quando Jesus nos fala que a gente tem que fazer o bem aos que nos odeiam, né? E orar para aqueles que nos perseguem e caluniam, ele está falando também com aquele mais necessitado, né? O ofendido também, né? Você vai amar aquele que te odeia. Você vai amar aquele, vai orar para aquele que vos persegue e calunia. E ele ainda diz mais, porque para a gente fazer isso, a gente vai ser filho do nosso Pai que está nos céus e faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então ele está dizendo que Deus ama a todos. Se Deus ama a todos, a gente não tem que buscar também amar o nosso inimigo? Se o sol ilumina, aquece, clareia, reconforta, dá forças e energia àquele que faz o mal, por que nós vamos fazer diferente? Para a gente ser merecedor, né? Para nós sermos merecedores do título de Filho de Deus, nós temos que fazer como Deus. É como o estudo de ontem, o reflexo do livro Palavras de Vida Eterna. Ontem, na lição 43, ele fala da gente ser o espelho. O espelho que reflete a luz do Senhor. Para ser o fio condutor que passa por nós, a energia do Senhor. A ligação que a gente tem com o mundo espiritual é uma ligação que devemos ter devido à nossa mediunidade, mas que devemos utilizá-la da melhor forma, em favor do outro, servindo. Então, servindo ao próximo é aquilo que que Jesus dizia, estará servindo a mim. Se você me acolher o necessitado, estará acolhendo a Jesus. Mas quando a gente fala em inimigo, a gente sempre pensa naquele que faz o mal, não é mesmo? Então vamos à questão aqui. Nós temos 4 questões dos itens 1 e 2. Que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? Por que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos? Por que não há mérito só em amarmos os que nos amam? Qual deve ser, então, o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? E as pessoas que nos rodeiam são as de vida corpórea e de vida extracorpórea. As materiais, né? Corpo carnal como nós, e aqueles espíritos que estão à nossa volta, com os quais a gente se comunica.
Dadas essas questões, nós vamos agora passar para o livro dos Espíritos. Na questão 887, que é do capítulo 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Tá? No item da caridade e amor ao próximo. Quando a gente começa a estudar essa lei, o capítulo 10, a gente se prende muito ao amar o próximo, mais próximo, o familiar, né? Os amigos. Não é isso? Aqueles que estão fisicamente próximos a nós. Nós temos o hábito também de pensar em amar fazendo, através da caridade, auxiliando aqueles necessitados materiais. Já conseguimos fazer o auxílio aos necessitados morais, espirituais, né? Aqueles que desencarnaram estão em má situação, passando por aflições, ou aqueles que estão encarnados como nós, no momento, necessitando do auxílio material. Então, quando a gente pensa em amor, a gente pensa em caridade, normalmente pensamos nisso. Mas Jesus nos diz aqui na questão 887, Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Porque a vingança, muitas vezes, a raiva, o ódio, faz com que achamos que devemos nos vingarmos pelo mal que o outro nos fez. Mas no Evangelho a gente lê o que diz Jesus. Nós temos estudado durante várias bibliografia. A bibliografia é diversa, a gente tem estudado bastante isso. Mas não é só o inimigo físico ou o inimigo espiritual nessa de contenda. Se a gente tem um inimigo, é porque a gente tem uma relação com ele, não é? Ou teve uma relação com ele. Se a gente fizesse o bem àquela criatura, aquele espírito, aquele irmão, ele seria o nosso inimigo? Não, ele seria nosso amigo, porque ele teria esse amor, essa ternura por nós. Não é mesmo? Então, essa relação da gente é que precisa ser revista. Porque, às vezes, o inimigo somos nós mesmos. O inimigo está dentro de nós. Por quê? Porque a gente sabe qual é a lei que tem que seguir e a gente age de forma contrária à lei. Então, nós estamos agindo contra nós mesmos. Nisso, nós nos tornamos inimigos de nós mesmos.
Então, normalmente, o inimigo é aquele que se contrapõe, não é isso? Ou então que você tem alguma mágoa de alguma forma com o outro. Então, sempre é em relação à relação de uma pessoa com outra, de um espírito com outro. Seja nesta, seja em outra intenção. No livro Pão Nosso, na lição 137, de título Inimigos, nosso querido Emmanuel nos diz assim, citando Lucas, no capítulo 6, versículo 35, amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. E Emmanuel nos inicia assim, no livro Pão Nosso, Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre sua capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas, sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno que se reporta o amigo divino, é justo que os detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina. Por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance. Convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. No mestre da educação, o mestre da educação, de Vinícius, Pedro de Camargo, esse maravilhoso irmão, naquele texto, O Criminoso e o Crime, que a gente até estudou há pouco tempo, né? Eu falei, são uns trechinhos em que ele coloca por que nós cometemos crimes, por que nós fazemos o mal ao outro. Porque nós somos ignorantes. Né? Aquele que faz o mal ao outro, porque ignora o bem.
e ignora a força que tem dentro de si em realizar o bem. Jesus, quando olhava para nós, quando olhava para o malfeitor, quando olhava para aqueles que o agrediram fisicamente, que o agrediram moralmente, aqueles que lavaram as mãos e não os auxiliaram, ele não via o malfeitor, um inimigo. Quem é que ele via ali? Ele via à frente, ele já via aquele que seria. Tanto que ele disse: vós sois o sal da terra. Ele não falou: vós serão o sal da terra. Ele falou: vós sois. Então, já somos. Eu não me lembro quem foi que nos falou nisso nos nossos estudos, que ele vê, acho que foi Rose, né, Rose? Ele nos via já como nós seríamos purificados. Porque se ele ficasse preso, olha só, se ele olhasse a gente como gente, como é que seria? Tanto que ele nos dizia que nós somos. Porque nós estamos fadados à perfeição. Queiramos ou não, levemos mais tempo ou menos tempo. E Pedro de Camargo Vinícius nos diz dessa nossa ignorância em praticarmos o mal, em odiarmos o outro. A ignorância nos torna os homens capazes de todas as insânias, pois é essa mesma ignorância, com referência aos transviados da senda nobre da vida, que gera repulsa e mesmo o ódio contra os delinquentes. Os velhos códigos humanos, assim civis que religiosos, foram vazados nos moldes dessa confusão entre o ato delituoso e o seu agente. Nós temos que condenar o crime e não o criminoso. O criminoso se demonstra necessitado de auxílio. Quando Jesus preconizou o amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, não proclamou somente um preceito altamente humanitário. Proferiu uma sentença profundamente pedagógica e sábia. A benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. Cumpre notar, e o declaramos com toda a ênfase, diz Vinícius, que nada tem esta doutrina de comum com o sentimentalismo piegas, estéril e às vezes prejudicial. Trata-se de repor as coisas nos seus lugares. E para varrer-se um mal da face da terra, é preciso que se apliquem métodos naturais conducentes a esse objetivo. O método natural é a educação do espírito. Com o velho sistema de castigar ou eliminar as vítimas do crime e do vício, nada se logrará de positivo, conforme os fatos atestam eloquentemente. Nós vemos isso toda hora. Felizmente, os primeiros pródromos de uma reforma radical neste sentido já se observam nos meios mais avançados. O único castigo capaz de produzir efeito na regeneração dos culpados é o que se traduz pela natural consequência dolorosa do erro. Rose, é a consequência natural dos delitos cometidos, do erro ou do mal cometido. Consequência que recai fatalmente sobre o culpado. É necessário fazer que o delinquente reconheça esse fato, e isto se consegue por meio da instrução moral.
Então, aquele que comete um ato de vingança, de ódio, de repulsa pelo outro, é um necessitado de uma educação moral. Uma vinha de luz. Beleza. Emmanuel, também, na lição 41, credores diferentes, ele inicia assim, citando Mateus, novamente, capítulo 5, do versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque ele novamente fala aqui nesse texto que o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo? Ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário no dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores do martírio do Calvário, mas ele não os odiou. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Como assim? Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Porque ele constitui um instrumento que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos momentos mais graves da experiência. A gente não tem essa visão na hora do sufoco. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, aí ele já faz um paralelo, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez. Mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as falsas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, é um modo de nós vermos os inimigos como os credores diferentes. E muitas vezes os nossos amigos acabam nos estimulando a continuar no erro. Agora, o inimigo, aquele que se acha inimigo nosso, ou aquele que a gente acha que é nosso inimigo, tem diferença, né? Se tiver que falar o seu defeito, ele fala logo. Ele ataca ali. Então, nisso, ele nos faz despertar pelo que está errado em nós, que a gente precisa modificar. De uma certa forma, eles nos auxiliam. É difícil a gente olhar para esse prisma, né? Então, a gente tem que agradecer e amar a esse, porque ele está lhe ajudando. Ele está lhe ajudando. Agora vamos ler as respostas às questões que eu li no início.
recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? A recompensa de estar com Deus e experimentar uma sensação de paz interior e de indescritível felicidade, estado natural daqueles que fielmente cumprem as leis divinas. O pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O benévolo, ao contrário, nos envolve em agradável bem-estar. Questão 2. Por que devemos amar, inclusive, os nossos inimigos? Primeiro, porque eles nos servem para provar nossa paciência, resignação e capacidade de perdoar. Segundo, porque é nosso dever ajudar a se reerguerem para a senda divina, né? Os irmãos que delas desviaram. Se eles estão praticando mal contra nós, eles estão fazendo mal contra eles mesmos. Então é nosso dever orar por ele, ajudá-lo, esclarecê-lo. Por que não há mérito em só amarmos os que nos amam? É fácil, né? Porque quando amamos só os que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição, sem nenhum esforço da nossa parte. Consequentemente, não existe aí progresso nenhum. Os malfeitores e criminosos também amam aqueles que lhes são caros. E Deus ama a todos indistintamente, os bons e os maus. Última questão agora, a 4. Qual deve ser, então, o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Então, vamos pensar mais abertamente. Todos os que nos rodeiam, encarnados e desencarnados, como nós o seremos, como veremos a parte espiritual. Devemos tratar a todos, inclusive com aqueles com quem não nos afinamos com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos nos dispensassem. Fazer aos outros todo o bem ao nosso alcance e auxiliar sem esperar coisa alguma. Porque Jesus nos recomendou que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, para amar o próximo, você necessita amar-se também, né? E terminando o nosso estudo, vamos ler só um pedacinho de Caminho, Verdade e Vida? Ainda não tem a coleção toda, tá? Na Fonte Viva. Infelizmente, mas os que eu tenho, eu gosto muito. Na lição 90, Ensejo ao Bem. Porque aí a gente não está lendo o que foi escrito. A gente vai ler aqui o fato ocorrido. O exemplo. É significativo observar o otimismo do mestre. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, aproximando-se, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo, inquieto, o ensejo ao bem, até o derradeiro instante.
Ele foi até o fim, mostrando-lhe o bem, para que despertasse nele. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Neste gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer as portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, aprendamos com esse evangelho vivo, que é o nosso Mestre Jesus. Obrigado, gente, pela atenção. Uma boa noite. Agradecemos a nossa irmã Denise, suas reflexões desse assunto tão importante e que sempre precisamos ouvir, porque amar os inimigos ainda é para todos nós uma certa dificuldade, não é? Então, nós agradecemos a Denise pelas suas reflexões, pela muito boa palestra mesmo, e nós vamos pensar muito sobre isso. Queria lembrar a todos que fazem o curso das Epístolas de Paulo, que eu já coloquei lá no grupo o texto, uma parte do texto que nós estudamos na aula passada. Estão lá, foram 3 parágrafos, eles estão lá com as citações do Evangelho, que eu pedi que vocês revisassem, procurassem na Bíblia, revisassem, está tudo direitinho lá no grupo, é só ir lá abrir o PDF, ver as citações, procurar no Evangelho, procura todas elas novamente, ler, ver o que está escrito, tá, das cartas de Paulo, que aí no sábado nós vamos prosseguir. Então, para a gente encerrar agora a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de agradecimento. E nesse momento, elevando nosso pensamento a Deus, Pai da vida, em agradecimento pela grande oportunidade desses ensinamentos, a oportunidade desta doutrina de tanto esclarecimento e aprendizado. Pedimos, Senhor, ao Pai, por tantos irmãos necessitados, enfermos, que a sua luz se faça em cada lar, Senhor. E ao nosso querido Mestre Jesus, que a sua luz se faça, esse irmão de amor e caridade, que tanto sofreu por nós e que nos dá tanto esclarecimento a tantas coisas que necessitamos aprender. E nesse momento, Senhor, de tão grande esclarecimento, muito agradecemos aos amigos da espiritualidade maior, que nos ampara, que nos caminha ao nosso lado, nos fortalecendo e nos amparando. Muito agradeço ao querido amigo Jesus Gonçalves e ao querido Francisco de Assis, pelas grandes oportunidades que nos têm dado. E assim, Senhor Deus Pai da vida, rogo a Mãe Santíssima de Nazaré que, com seu manto de luz, ampare todos os seus filhos necessitados, Senhora. E a Deus Pai da vida, obrigada por essa grande oportunidade. Que a sua luz se faça sobre todos esses companheiros que nesse momento se encontram reunidos nesse aprendizado. Que sejamos dignos, Senhor, que sejamos merecedores de tudo que a nós é trazido. Fiquem conosco, nos ampare, nos proteja, Pai da vida, com seu imenso amor e bondade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Agradecemos a nossa irmã Ideína pelas suas palavras e desejo a todos uma boa noite. Amanhã estaremos de volta às 17 horas para o estudo
livro dos Boa médios, noite. depois os ensinos do povo hebreu, encerrando com o nosso lar, tá bom? Ó, boa noite Boa para noite. todos vocês. Obrigado. Muita paz para todos. Abençoado. Muita luz. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, querido. Iraci, Carmen, Ana Brito, Carmen Dolores, Boa abraço. noite a todos e até amanhã. Um abraço. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Bom Deus. descanso. Deus abençoe. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.